Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil terá neste ano 149% mais casos de dengue do que o registrado na pior série histórica. Seriam 4,2 milhões de diagnósticos, ou seja, mais que o dobro de 2015, quando o Brasil teve recorde de infectados. Embora haja a introdução de novas versões do vírus no país, os sintomas são sempre os mesmos. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações. Inicialmente é isso, né, que acontece de forma súbita. E aí pode, em alguns casos, evoluir para formas graves da doença. E, na sequência, a forma mais agravada da doença. Você tem algumas divisões, né? Você pode ter lesões de órgão-alvo, por exemplo, ter uma hepatite grave, uma miocardite, uma pericardite, sintomas neurológicos, né? Que são pouco frequentes. E o mais comum, assim, que pode ser mais grave, é choque, né? Então, a pessoa evoluir com uma disfunção hemodinâmica grave, evoluir com choque e óbito, né? E outra forma grave também que costuma ter bastante são sangramentos, né? Antigamente a gente falava em dengue hemorrágica, né? Por conta disso, né? De uma das formas de complicação é ter sangramento. E pode ser desde sangramento leve, por exemplo, sangrar o nariz, sangrar a gengiva, até sangramentos graves, como trato gastrointestinal, então vomitar sangue, evacuar sangue, sangramento na cabeça, né? Que aí são condições que podem levar a óbito também. Ao sentir os sintomas, a orientação é buscar um profissional. Então, o ideal, como você falou, é procurar um atendimento médico, né? Que aí, nessa consulta inicial, é importante fazer uma avaliação clínica, né, da história, do exame físico, alguns testes adicionais, para saber se de fato é uma hipótese de dengue. Sobretudo na região de Campinas, a gente tem que pensar também em outras doenças, por exemplo, a febre maculosa, já que os sintomas iniciais são muito parecidos, né? Então, nessa consulta inicial é importante isso, avaliar o caso, investigar diagnósticos diferenciais e, se de fato for uma hipótese de dengue, a gente fazer a condução como tal, né? Os tratamentos são pontuais. Que vai tanto desde uma orientação inicial de hidratação, que para a maioria dos casos vai ser uma hidratação por via oral em casa, e essa orientação específica sobre medicações. Então, nessa consulta, o médico vai orientar quais remédios que a pessoa pode usar. Em geral, vão ser sintomáticos, ou seja, se a pessoa tiver com dor, vai tomar um analgésico, para febre um antitérmico, né? Em geral, não precisa passar disso em termos de medicação. A prática da automedicação não é recomendada. E também fazer orientações sobre o que não tomar, né? Sobretudo medicações anti-inflamatórios, né? Medicações que possam interferir com coagulação, com atividade plaquetária, né? Que possam aumentar o risco de sangramento. Então, essas medicações a gente orienta a não tomar. Os testes são orientados de acordo com os sintomas. Como eu falei, existem esses testes na plataforma de teste rápido, ou seja, que o resultado fica pronto aí em 15 minutos, por exemplo. Então, isso depende da organização de cada serviço, né? Se ele oferece esse tipo de teste no pronto-socorro, se é para paciente internado, né? Então, isso depende dependendo do tipo de serviço de saúde, esses testes podem ser oferecidos ou não. Na dúvida, se está com a doença ou não, aposte no que é permitido. Isso acaba sendo uma questão bem individualizada, né? Um atendimento para cada paciente. Mas, em geral, vai ser isso. Medicações analgésicos e antitérmicos, né? Então, os mais famosos que a gente costuma usar, dipirona, paracetamol, né? São medicações que não tem problema usar, né, se a pessoa tiver com dengue. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti quando portadora do vírus. Os ovos são colocados nas proximidades de lâminas d'água e, quando encontram a água da chuva, eclodem rapidamente. De 5 a 7 dias, a fêmea já é adulta, apta a se reproduzir. Com as altas temperaturas e a oferta de chuvas, o risco de se proliferarem rapidamente aumenta muito. Por isso, a dica é manter os cuidados. E a gente tem essas medidas, né, que na prática vão tentar diminuir a quantidade de mosquitos, né? Que é você eliminar ao máximo os criadouros dentro de casa, né? Que é evitar qualquer tipo de local, de recipiente que fique com água parada, né? Que é justamente aí que o mosquito vai usar para se reproduzir. Então a gente deve ter esses cuidados em casa, né? Só que é aquela coisa, né? A gente sabe que isso tem uma eficácia limitada porque tem todo o entorno, né, da nossa casa.